Eu quero falar com você hoje sobre um recurso poderoso que Deus colocou à nossa disposição para resolvermos os nossos problemas do dia a dia, para cuidarmos da nossa saúde também espiritual, porque diz respeito também e sobretudo à nossa comunhão com Deus. Isso está ligado diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Não tem como ter um relacionamento com Deus sem usar esse recurso. E poucos usam. Do universo daqueles que se dizem cristãos, que frequentam igrejas, muito poucos usam esse recurso poderoso. E se usassem mais, evitaria tantos problemas, evitaria tanto sofrimento, evitaria tanta dor, tanta frustração, tanta desilusão, tanta decepção, que às vezes as pessoas estão colocando todas as forças para querer realizar algo, gastando energia à toa, quando poderia usar esse recurso poderosíssimo. E eu vou falar aqui de 3 ocasiões específicas em que você deve usar mais esse recurso e reclamar menos. E o apóstolo Tiago fala dele aqui, capítulo 4, da epístola de Tiago, no versículo 2, ele diz aí: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. O apóstolo Tiago está falando desse recurso aqui, que é a oração. Então ele diz: olha, vocês têm tentado resolver os problemas de vocês na força do vosso braço. Chega a ponto de apelar para coisas erradas. Corrupção, a pessoa se corrompe. A ansiedade de ter as coisas, de ser, de ter, de fazer, de acontecer. E a pessoa vai apelando para tudo. Ela apela para tudo. Mas não apela para Deus. Não apela para a oração. Não luta no campo do espírito. Não luta no campo espiritual. Se orasse, talvez evitaria tantos problemas, tantas guerras. Você vê, falando em guerras, Ezequias, depois você lê lá em Isaías 37, o capítulo 37 de Isaías. O rei Senaqueribe sitiou Jerusalém com seu exército, sobremodo numeroso, poderoso, invencível. Ninguém tinha conseguido resistir ao exército de Senaqueribe, ele se gabava disso. E ele ficou lá afrontando o rei Ezequias, dizendo que o rei Ezequias não poderia livrar o povo de Israel da mão dele, que o Deus de Israel não poderia livrá-los, como nenhum Deus das outras nações que ele invadiu também não puderam livrá-los da sua mão. Ele chegou ao ponto de dizer que faria Ezequias comer os próprios excrementos e beber a própria urina. E o que o rei Ezequias fez? Diante de todas aquelas ameaças, diante daquela afronta, o que o rei Ezequias fez? Pegou a carta de afronta, pegou as ameaças do rei Senaqueribe e subiu ao templo, subiu à igreja e orou a Deus e apresentou a Deus as afrontas. Primeira coisa que ele fez foi orar. Ele não foi reunir o seu exército, contar quantos homens ele tinha, mandar os soldados lustrarem as suas armaduras, afiar as espadas. Então, o primeiro recurso dele foi a oração. Ele foi a Deus.
Ele levou aquela situação para Deus. Ele levou aquele problema para Deus. E diz lá o texto sagrado que o Senhor enviou um anjo. Um anjo foi lá e matou, destruiu todo o exército de Senaqueribe. Um só anjo, por causa de uma oração. Uma oração evitou uma guerra. E se ele não tivesse orado? E se ele tivesse confiado na força do seu braço, no poder do seu exército? Se ele tivesse deixado Deus de lado, se ele tivesse deixado Deus fora da equação, como muita gente faz, vai tomando decisões, vai tomando atitudes, sem consultar a Deus, sem orar, sem pedir direção a Deus, sem saber qual é a vontade de Deus para aquilo, vai fazendo as coisas do seu jeito. Ah, mas eu acho que deve ser assim, ah, mas eu quero assim, movido por sentimentos, como ele fala aqui, de inveja, de cobiça, de raiva, de ganância, querendo forçar uma situação que muitas vezes nem é da vontade de Deus. Aí dá tudo errado. Vive a guerrear, vive a combater, vive dando um duro e não vê resultado. O resultado é nulo, o resultado é pífio. Porque não recorre a Deus. Ele diz, não pedis. Ele está falando que por que não orou? Por que não falou comigo antes? Por que não pediu a minha direção? Por que não pediu a minha intervenção? Eu teria intervido nessa situação aí, eu teria agido, eu teria colocado aí a minha mão, eu teria enviado aí o meu anjo, um anjo. Deus não mandou uma legião de anjos. Um anjo só. Um anjo que Deus manda, um anjo. Se você orar, Deus manda o quê? Um anjo. E resolve o problema. Então, 3 ocasiões em que você deve orar mais e reclamar menos. Usar mais o recurso que Deus lhe deu, ao invés dos seus próprios recursos. Você fazer como Ezequias, né? Você usar o recurso da oração. Então, 3 ocasiões em que você deve orar mais e reclamar menos. Diante dos desafios da vida, ore. No capítulo 5 aí de Tiago, ainda falando sobre o poder da oração, lá no versículo 16, no finalzinho do versículo 16, ele diz assim, ó, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quer dizer, tem muita eficácia. Aí ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o quê? O seu fruto. Elias era homem como nós, está aqui. Ó. O diferencial de Elias não é que ele era uma pessoa especial para Deus. Não, Elias era homem como nós. Só que ele usava esse recurso. Ele orava. Diante dos desafios, Elias orava. A passagem mais conhecida está lá em 1 Reis 18, né? Elias e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. O que foi que ele fez lá no Carmelo? Ele chamou lá os seus inimigos, os seus opositores, reuniu todo mundo, chamou o rei Acabe, reuniu toda a nação de Israel no cume do Carmelo, preparou um altar e orou a Deus. Orou. Elias só orou, uma oração que ele fez, que durou 30 segundos. Se você for ler lá as palavras que Elias falou na oração dele lá no Carmelo, 30 segundos. Mas quando ele orou, desceu fogo dos céus. Desceu fogo dos céus. Elias orava pedindo fogo,
Deus mandava fogo. Elias orava pedindo água, Deus mandava água. O que Elias pedia em oração, ele recebia. Como Jesus disse, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas muitos, na hora dos desafios, quando estão diante das adversidades, dos problemas, não oram. Brigam, discutem, reclamam, faz guerra, como o Tiago diz, peleja, contenda, escândalo, barraco. Mas não ora diante dos desafios. Porque quando você ora, Deus age. Quando você ora, Deus trabalha. A oração é o combustível que move a mão de Deus. Então aprenda, quando você estiver diante de um desafio, vá a Deus em oração. Antes de fazer qualquer coisa, vá a Deus em oração. Outra ocasião que você deve orar, diante da má notícia, ore. Foi o que fez o rei Ezequias, lá em Isaías 38, fala também do rei Ezequias. O homem de Deus, o profeta Isaías, chegou para ele e disse assim, olha, aí em Isaías 38, no versículo 1, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque o quê? Morrerás e não viverás. Olha a notícia que ele recebeu. E de quem ele recebeu a notícia? Não foi do médico, foi do profeta de Deus, o pastor dele. A pessoa espera receber uma palavra dessa de todo mundo, menos do pastor. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala para o pastor, o médico disse que eu vou morrer, o médico falou que para mim não tem mais cura, está aqui o exame, eu já estou em estado terminal. E o pastor fala para a pessoa, olha, a última palavra não é do médico não, é de quem? É de Deus, tudo é possível que crê, use a fé, Jesus vai lhe curar. Pastor, passa a fé. Mas o pastor de Ezequias falou para ele, olha, eu vim aqui, o Senhor me mandou aqui, para dizer para você, colocar a sua casa em ordem, faz aí o testamento, Deus está sendo até legal com você, está avisando para você que você vai morrer, faz o testamento, arruma tudo, organiza tudo para o outro, porque a sua doença é incurável, Ezequiel, você vai morrer. E foi Deus que mandou Isaías falar aquilo para ele. Mas quando ele recebeu aquela notícia, ele entrou em desespero. Ele teve um surto psicótico. Ele teve uma crise de ansiedade. Não foi isso? Ele entrou em parafuso. Não, olha o que ele fez, versículo 2. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e fez o quê? E orou ao Senhor. Diante das más notícias, ore. Ore. Primeira coisa que você tem que fazer é orar. Vá a Deus. Vá a Deus. E ele orou. Depois você lê aí a oração de Ezequias. Ele falou, lembra-te, Senhor, que eu tenho andado diante de ti com integridade, com inteireza de coração. Tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Deus ouviu a oração de Ezequias. E Isaías ainda nem tinha saído pela porta da frente do palácio. E Deus então mandou o profeta Isaías voltar. Disse, volta lá, Isaías, volta. E diz ao meu servo Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É muito forte. E vou acrescentar aos seus dias 15 anos. Vou te dar mais 15 anos de vida. E vou lhe curar e vou lhe dar vitória sobre o rei da Síria. E como prova disso, eu vou retroceder a sombra do sol sobre o relógio de Acais, que era o relógio da época. Na época não tinha relógio digital, nem analógico. Era o sol, era a sombra do sol na escadaria que dizia que horas era. E Deus fez o sol retroceder. Deus fez o tempo voltar. Olha o poder da oração.
Deus falou assim: Ezequias, eu vou fazer o tempo voltar atrás. Esquece o que Isaías te falou. Esquece que Isaías veio aqui. Eu vou voltar o tempo. Olha o que o poder da oração de um homem faz. Não foi o primeiro não, Josué quando estava lá diante de uma grande batalha, ele orou a Deus. O sol parou, a lua parou. Um dia inteiro. E por isso nós temos hoje o ano bissexto. Quem criou o ano bissexto foi a oração de Josué. Porque ele parou o sol e a lua por um dia inteiro. Eu não sei como isso foi possível, mas parou. A oração de um homem. Então, diante das más notícias, não se desespere. Ore. Outra ocasião em que você deve orar mais e reclamar menos. Diante das perseguições, ore. E o exemplo é Daniel. Daniel era um homem tão de oração, que criaram a lei proibindo orar. Baixaram um decreto proibindo a oração. Falaram assim: alguém orar a algum outro Deus que não seja o rei Dario, vai ser lançado na cova dos leões. E Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões do que passar um dia sem orar. Olha o que a oração representava na vida de Daniel. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que ficar um só dia sem orar. E o que é que Deus fez? Quando ele recebeu, está lá em Daniel capítulo 6, quando Daniel recebeu a notícia de que não se poderia orar, diz assim, versículo 11: então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quando ele recebeu o decreto de lei que era proibido orar, ele foi o quê? Ele foi orar. Ele foi orar. Ele estava com a lei na mão, dizendo: é proibido orar. Se orar, vai ser lançado na cova dos leões. Ele falou: e agora? O que eu faço diante dessa lei? Vou orar. E estava lá Daniel com a lei na mão, o quê? Orando a Deus a respeito daquela lei, suplicando a Deus, falando com Deus: meu Deus, como é que eu vou seguir? Como é que eu vou obedecer essa lei? Como é que eu vou ficar sem orar ao Senhor? E pegaram ele orando, e diz assim, então apresentaram-no ao rei a respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer outro Deus, a qualquer outro homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E pegaram Daniel e lançaram aonde? Na cova dos leões. Mas Daniel era um homem de oração, e os leões não comeram Daniel. Deus livrou Daniel, porque Daniel era um homem de quê, gente? De oração. Então, ore mais e reclame menos. Se você orasse mais. Se você pegasse as suas situações e fosse diante de Deus. Se você falasse mais com quem de fato resolve, porque fica falando com um monte de gente que não pode resolver. Fala com fulano, fala com ciclano, fala com beltrano, e não fala com quem? E não fala com Deus que resolve. Mas tem só um porém a respeito da oração, aí ainda em Tiago, capítulo 4, ele diz assim, no versículo 3, leia aí o versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Quer dizer, nem toda oração vai ser atendida, mas você tem que orar. Qual a oração que Deus responde? Aquela que é feita de acordo com a vontade dEle. A oração não é para Deus atender seus caprichos.
A oração não é para Deus fazer a sua vontade. A oração é para você fazer com que a vontade de Deus a respeito daquilo que você está orando seja feito. Por isso que você tem que acabar toda a oração dizendo: seja feita. No Pai Nosso não foi isso que Jesus nos ensinou? Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Lá em João, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14, ele diz aí: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o quê? Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se tiver de acordo com a vontade de Deus. Não é tudo que eu quero, se tiver de acordo com a vontade de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega 3 vezes e pode fazer qualquer pedido, não. As nossas orações têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que viver em obediência à palavra de Deus. Lá em Provérbios, depois você lê Provérbios 28, 9, ele diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra de Deus, até a sua oração é abominável. Não adianta ficar orando se não obedece o quê? A palavra. Ezequias, quando orou, ele disse: peço-te, Senhor, lembra-te que tenho andado diante de ti com inteireza de coração, tenho guardado a tua palavra, tenho feito o que é reto aos teus olhos. Olha só, ele estava cobrando de Deus de acordo com a fidelidade dele, com a obediência dele à palavra. Mas mesmo assim, mesmo você sendo obediente à palavra, você estando bem com Deus, nem todas as suas orações vão ser atendidas do jeito que você quer. Porque não é a vontade de Deus para aquela ocasião. Paulo orou. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, Paulo fala que ele recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e ele diz que orou insistentemente ao Senhor 3 vezes. 3 vezes ele orou ao Senhor pedindo que livrasse ele daquele espinho. E Deus falou para ele: olha, Paulo, eu não vou livrar você não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E não tirou o espinho da carne dele, porque ele precisava daquele espinho. Então tem coisas que você vai orar e vai ser feita no final, vai ser feita a vontade de quem, pessoal? E você tem que confiar, como ele diz aqui em João, primeira epístola de João 5, 14, né? E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele o quê? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos a petição que lhe fizemos. Acabou, você confiar em Deus. Você orou, agora confia em quem? Você colocou na mão dele? Confia nele, vai ser feita a vontade de Deus. Davi, depois você lê lá 2 Samuel 12, do 21 em diante, Davi, o filho que nasceu de Betseba, adoeceu, e Deus falou: como castigo pelo seu pecado, a criança vai morrer. E Davi orou, botou pano de saco, fez vigília, fez jejum, orou, não comeu. Todo o tempo que a criança estava doente, Davi orou. E o menino morreu. Mesmo ele orando, a criança morreu. E quando ele tomou conhecimento de que a criança tinha morrido, ele levantou, tomou banho, mandou botar a mesa e foi comer. E os servos disseram para ele: mas Davi, eu não entendi, enquanto a criança estava doente, você não dormiu, você não comeu, você orou, agora que ela morreu, você levanta, vai tomar banho, vai comer. Ele falou: eu orei para ver se Deus se compadecia e curava a criança, mas já que ela morreu, vou eu para ela, ela não volta mais para mim. Vida que segue. Foi feita a vontade de quem? Você orou e não aconteceu do jeito que você quis. Foi feita a vontade. Muitas orações minhas, Deus não respondeu.
Muita coisa que eu pedi não aconteceu da forma que eu esperava. Aconteceu ao contrário do que eu orei, do que eu esperava. Amém. Eu creio, eu confio que foi feito o quê? A vontade de Deus. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Davi, aconteceu com Moisés. Moisés, Deus falou para ele, lá em Refidim, Deus falou, toca com cajado na rocha que vai sair água. Aí Moisés chegou lá, se empolgou e bateu na rocha com o cajado. Por acaso Deus poderia fazer sair água dessa rocha? E bateu o cajado. E saiu água. O povo bebeu. Só que depois Deus chamou Moisés e falou, olha Moisés, porque você não me honrou diante do povo, porque eu falei para você falar com a rocha. E você bateu na rocha. Não era para você bater. Você só tinha que falar com a rocha. E ela ia dar água, mas você me desobedeceu e não me honrou diante do povo. Você não vai entrar na terra prometida. Olha só. Não vai entrar. E Moisés orou. Várias vezes Moisés insistiu com Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu saí do Egito, eu trouxe o povo até aqui. Poxa, eu queria entrar lá. E chegou uma hora que Deus falou, olha Moisés, você não vai entrar e não me fale mais nisso. Acabou. Assunto, não me peça mais isso. Você não vai entrar e ponto. Não me fale mais nisso. Deus falou isso para Moisés. Não ore mais por isso. Acabou. Você orou, você levou diante de Deus. Agora confie que vai ser feito o quê? A vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus vá contra os seus interesses pessoais. Lhe contrarie, não é o que você queria. Mas tá bom, eu orei, eu levei diante do Senhor, eu pedi a direção de Deus, foi feita a vontade de Deus. Foi feita a vontade, eu orei para viver, mas morreu, foi feita a vontade de Deus. Eu orei para dar certo, mas deu errado, foi feito o quê? Eu orei pedindo uma coisa, veio outra. Foi feita a vontade de Deus. Eu orei, eu levei diante de Deus. Até Jesus no Getsêmani, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E era a vontade de Deus que ele fosse para a cruz, e ele foi. Então, você tem paz quando você ora, você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você está com a consciência limpa, você está vivendo em obediência à palavra de Deus, você tem paz na certeza de que vai ser feita a vontade de Deus. Que eu não posso querer resolver do meu jeito, mas fato é que a maioria das nossas situações, se a gente levar diante de Deus, se resolve. Porque Deus é fiel.